Olá, povo de Deus, que bênção chegar até aqui onde estão vocês. Hoje, 1º de novembro, se comemora o mês quadrangular. Glória a Deus, no Brasil, esse mês está completando 74 anos. A Igreja do Evangelho Quadrangular é segundo o coração de Deus. Na verdade, Deus deu essa visão para Aimee St. McPhee. A bênção de Deus em 1922, em 1923 já estava sendo editado, e nós podemos ver que grandes coisas o Senhor fez através dessa mulher de Deus e ter chegado aqui no Brasil. Que bênção! Hoje, novembro de 2025, completando o quê? 74 anos! Eita, glória a Deus! Outra coisa que Deus mostrou poderosamente a Aimee St. McPhee, a fundadora, essa mulher de Deus, fundadora do Evangelho Quadrangular em Califórnia, Estados Unidos, já mostrando os 4 benefícios de Cristo, da cruz do Calvário, que mostra que Jesus salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo em breve voltará. E bom é que a Bíblia diz que Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo, Deus de ontem, de hoje e eternamente. Vamos para frente, veja esse vídeo agora comigo, no nome de Jesus Cristo. No outono de 1890, na pequena cidade de Salford, no Canadá, nascia Aimee Elizabeth Kennedy. Filha de pais metodistas devotos, cresceu cercada pela Bíblia e pelo som constante das orações de sua mãe. Desde menina, demonstrava uma curiosidade intensa pelas coisas de Deus, mas também um espírito questionador. Não aceitava respostas simples. Queria entender o porquê de cada doutrina, de cada milagre registrado nas Escrituras. A adolescência chegou e, com ela, a inquietação. O mundo parecia grande demais para ser vivido apenas dentro dos limites de sua cidade. Foi nesse período que Aimee conheceu um jovem missionário pentecostal chamado Robert Semple. Ele falava de fé como quem respirava, e de missões como quem falava do ar que sustenta a vida. O coração de Aimee se inflamou. Apaixonaram-se e casaram-se, unidos não apenas pelo amor, mas por uma mesma causa: levar o Evangelho até os confins da terra. Em 1910, partiram para a China, cheios de sonhos e coragem. Mas a jornada seria marcada pela dor. Poucos meses após a chegada, Robert adoeceu gravemente com malária. Aimee cuidou dele noite e dia, orando, clamando, acreditando num milagre. Mas o jovem missionário não resistiu. Grávida e sozinha em um país estrangeiro, Aimee sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Mesmo assim, dentro de seu coração, uma chama começou a crescer. Ela não sabia como, nem quando, mas intuía que Deus transformaria aquela dor em propósito. Com o ventre carregando sua filha e o espírito carregando um chamado, Aimee retornou à América. E foi ali, em meio às lágrimas e à incerteza, que a história de uma das mulheres mais ousadas do cristianismo começaria a ser escrita. De volta à América, Aimee precisava recomeçar. Era uma jovem viúva com uma filha pequena nos braços e um chamado que ainda não compreendia por completo. Mas o fogo que Deus havia acendido em seu coração não se apagava. Ela não queria apenas sobreviver, queria cumprir o propósito que sentia pulsar dentro dela. No início, começou ajudando em pequenas reuniões de oração e cultos locais. Sua voz cativante, combinada com um jeito direto e apaixonado de falar de Jesus, chamava a atenção. Não demorou para que convites chegassem pedindo que pregasse em cidades vizinhas. Foi então que Aimee tomou uma decisão ousada: comprar uma velha tenda evangelística e cair na estrada, pregando o Evangelho onde quer que fosse recebida. A vida na estrada não era fácil. Muitas noites, ela e a filha dormiam no carro, enfrentando frio, chuva e a solidão das longas viagens. Mas a cada culto, a cada mensagem pregada, algo sobrenatural acontecia. Pessoas se convertiam e relatos de curas começavam a se multiplicar. Em uma pequena cidade, um homem cego de nascença foi trazido até ela. Aimee orou com simplicidade, pedindo que Deus abrisse seus olhos. Para espanto de todos, ele começou a enxergar
e o culto se transformou em um momento de adoração e lágrimas. Esse episódio, registrado por testemunhas, foi um dos primeiros sinais que confirmaram que os dons espirituais operavam poderosamente por ela. Dizem que, nessa mesma fase, ao entrar em um culto numa noite de tempestade, Amy teria orado para que a chuva cessasse até o final da pregação. E, estranhamente, assim aconteceu. A chuva voltou a cair com força assim que ela encerrou a mensagem. Muitos acreditaram que era um sinal de que Deus confirmava seu ministério. As multidões começaram a crescer. Amy já não era apenas uma pregadora itinerante, ela estava se tornando um fenômeno. E o que viria a seguir transformaria seu nome em um dos mais conhecidos do mundo cristão. À medida que Amy percorria os Estados Unidos com sua tenda evangelística, algo extraordinário começou a acontecer. As cidades paravam para ver aquela mulher que pregava com fogo e ousadia. Algo raríssimo para a época. Seus cultos eram diferentes. Não eram encontros silenciosos e formais. Eram cheios de música, testemunhos e expectativa. Amy tinha um talento especial para se conectar com as pessoas. Usava histórias dramáticas, ilustrações visuais, encenações e até objetos no púlpito para tornar a mensagem viva. Ela acreditava que a pregação deveria alcançar não apenas a mente, mas também o coração e os sentidos. E havia os milagres. Pessoas que chegavam em macas saíam andando. Homens surdos voltavam a ouvir. Mulheres que sofriam há anos com dores crônicas testificavam cura instantânea. Esses episódios, registrados por testemunhas e jornais locais, atraíam ainda mais pessoas para suas reuniões. Dizem que em uma dessas cruzadas, um menino que não andava desde o nascimento foi trazido ao palco. Amy orou, colocou as mãos sobre ele e, diante de milhares de pessoas, a criança se levantou e começou a caminhar sozinho. O público chorou, gritou, aplaudiu. Muitos caíram de joelhos naquele momento, mas nem todos viam com bons olhos. Parte do clero tradicional criticava seu estilo ousado e suas campanhas públicas. Alguns afirmavam que seus métodos eram teatrais demais, mas Amy não se intimidava. Ela dizia: se o mundo pode usar todos os meios para atrair as pessoas, por que nós, que temos as boas novas, devemos nos limitar? Cada cidade por onde passava se tornava palco de um avivamento. As reuniões se estendiam por dias e multidões tão grandes vinham que os jornais começaram a chamá-la de a mulher que enche as cidades. Mas o maior projeto da vida dela ainda estava para vir. Um templo como o mundo jamais havia visto. No início da década de 1920, Amy já havia se tornado uma das pregadoras mais conhecidas dos Estados Unidos, mas ela sonhava com algo maior do que cruzadas itinerantes. Queria um lugar fixo, um centro de adoração que pudesse receber milhares de pessoas e servir de base para missões e ações sociais. Esse sonho tomou forma no coração dela como um chamado divino: construir um templo em Los Angeles, Califórnia. Era uma ideia ousada, quase impossível. O projeto previa um auditório com capacidade para mais de 5.000 pessoas sentadas, em uma época em que igrejas comuns raramente passavam de algumas centenas de assentos. Muitos diziam que era loucura, mas Amy tinha uma fé que não se intimidava com números. Começou a levantar ofertas, mobilizar voluntários e falar sobre o projeto como se já estivesse pronto. Em 1º de janeiro de 1923, o Angelus Temple foi inaugurado diante de uma multidão impressionante. O edifício, com sua arquitetura imponente e uma enorme cúpula branca, tornou-se um marco da cidade de Los Angeles. No dia da abertura, o templo lotou e continuou lotando culto após culto. Ali, Amy instituiu reuniões diárias, algo raro para a época. Pessoas vinham não só da cidade, mas de outros estados e até de outros países para participar dos cultos. A música, a mensagem e os testemunhos de cura enchiam o ambiente de uma atmosfera de fé contagiante. Foi também no Angelus Temple que Amy começou a usar o rádio como ferramenta evangelística. Em poucos anos, ela já estava transmitindo cultos e pregações para milhares de ouvintes. Essa ousadia tecnológica a colocou na vanguarda da comunicação cristã,
Muitos a chamam de a primeira grande evangelista mediática da história. Dizem que em certa noite o templo estava tão lotado que centenas ficaram do lado de fora. Amy, sem se perder, pediu que abrissem todas as portas e começou a pregar para dentro e para fora ao mesmo tempo, de forma que tanto os que estavam dentro quanto os que estavam na rua pudessem ouvir a mensagem. Muitos contam que naquela noite, pessoas aceitaram Jesus apenas de ouvir sua voz atravessando as paredes. O Angelus Temple não era apenas um prédio, era um farol que iluminava a cidade e, em breve, o mundo. O Angelus Temple se tornou rapidamente um ponto de encontro para quem buscava milagres. Dia após dia, filas se formavam horas antes dos cultos começarem. Pessoas vinham de longe, trazendo enfermos em macas, cadeiras de rodas, muletas, acreditando que se Amy orasse por elas, Deus faria o impossível. Os cultos eram carregados de expectativa. A adoração começava e logo o ambiente se enchia de louvores vibrantes. Então, Amy subia ao púlpito, vestida muitas vezes com roupas brancas, transmitindo uma imagem de pureza e autoridade espiritual. Sua voz ecoava forte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele está aqui para curar. Muitos testemunhos reais marcaram sua trajetória. Um homem com tuberculose em estágio terminal foi levado em uma maca até a frente. Amy orou, impôs as mãos, orou com fervor, e o homem se levantou, caminhando até a saída. Dias depois, exames médicos confirmaram que não havia mais sinal da doença. Outro caso documentado foi o de uma menina com paralisia nas pernas. Depois da oração, ela começou a dar os primeiros passos no corredor do templo, enquanto a congregação chorava e glorificava a Deus. E havia os relatos que circulavam de boca em boca. Dizem que em um culto, enquanto Amy orava por cura, um perfume doce e suave começou a encher o templo, sem que houvesse flores ou incenso no ambiente. Muitos acreditaram que era um sinal tangível da presença do Espírito Santo. Outro relato popular conta que, durante uma noite de tempestade, um raio atingiu o bairro e derrubou a energia elétrica. Mas, de forma misteriosa, as luzes do Angelus Temple permaneceram acesas até o final do culto. Além das curas físicas, manifestações espirituais eram comuns. Pessoas recebiam palavras proféticas, dons de línguas e interpretações. Amy acreditava profundamente que o ministério não era completo sem a presença e a operação do Espírito Santo. A cada milagre, mais pessoas se juntavam ao movimento. E enquanto a fama crescia, as responsabilidades e os desafios também aumentavam. O que começou com uma jovem viúva pregando em tendas, agora se transformava em um movimento de alcance internacional. Amy Semple McPherson não estava mais limitada aos cultos do Angelus Temple. Sua voz agora ecoava por todo o território americano e além das fronteiras. Por meio do rádio, suas mensagens chegavam a milhares de lares, alcançando pessoas que jamais entrariam em uma igreja. Ela usava a tecnologia de forma estratégica. Transmitia cultos, programas de ensino bíblico e até encenações teatrais com lições espirituais. Sua habilidade de comunicar o evangelho de forma criativa fazia com que crianças, jovens e idosos se mantivessem atentos do início ao fim. As campanhas de Amy também começaram a ser realizadas em outras grandes cidades. Auditórios e estádios eram alugados para receber as multidões. Sempre que ela chegava a um novo local, jornais anunciavam e multidões se aglomeravam, muitas vezes horas antes da abertura das portas. Dizem que em uma dessas viagens, quando seu trem parou numa estação, a plataforma estava tão lotada de pessoas que queriam vê-la que a polícia precisou abrir caminho para que ela passasse. Alguns chegaram a dizer que a cena parecia a chegada de uma celebridade de cinema, mas Amy sempre respondia que a verdadeira estrela era Jesus. Ela também começou a enviar missionários para outros países, treinados e enviados diretamente do Angelus Temple. Seu desejo era que o evangelho fosse pregado até os confins da terra, e para isso, ela fundou escolas bíblicas que preparavam líderes com base na fé e nos dons espirituais. O impacto do seu ministério já era sentido em diferentes partes do mundo. Pessoas que haviam sido curadas ou transformadas em suas reuniões
se tornavam testemunhas vivas, espalhando a mensagem onde quer que fossem. Mas, enquanto o alcance crescia, as pressões e as provações também se intensificavam, e em breve Amy enfrentaria um dos episódios mais controversos e misteriosos de sua vida. Em 18 de maio de 1926, Los Angeles foi surpreendida por uma notícia que logo dominaria as manchetes. Aimee Semple McPherson havia desaparecido. Naquela manhã, ela fora vista entrando no mar na praia de Ocean Park para um breve mergulho. Pouco tempo depois, não havia sinal dela. Muitos acreditaram que ela teria se afogado. O Angelus Temple foi tomado de luto e milhares se reuniram para orar, esperando um milagre. Dias passaram. A imprensa fez cobertura intensa e alguns jornais chegaram a publicar obituários. Mas, depois de 32 dias, Aimee reapareceu, afirmando ter sido sequestrada e levada para o deserto do México, da onde conseguiu escapar. Ela contou que os sequestradores planejavam pedir resgate, mas que Deus lhe deu forças para fugir, caminhando por horas até encontrar ajuda. O relato causou comoção, mas também levantou questionamentos. Autoridades e jornalistas começaram a investigar, levantando hipóteses diferentes. Alguns acreditaram fielmente em sua história, outros insinuaram que ela havia se escondido por razões pessoais. Até hoje, a verdade permanece envolta no mistério. Dizem que, quando ela retornou, o Angelus Temple ficou tão lotado que centenas de pessoas precisaram ficar do lado de fora para só vê-la novamente. Muitos choravam de emoção, outros gritavam "Glória a Deus", como se estivessem diante de um milagre. Apesar das polêmicas, Aimee não deixou que o episódio a paralisasse. Voltou ao púlpito com mais força do que nunca, declarando: "Se o inimigo tentou me calar, não conseguiu, porque enquanto eu tiver fôlego, pregarei que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará em breve." Esse momento, embora controverso, só aumentou sua fama e também a resistência contra ela. A partir dali, sua vida passaria a ser acompanhada com ainda mais atenção pela imprensa e por críticos. Mas nada disso diminuía sua ousadia. Ao contrário, parecia que cada aprovação apenas inflamava ainda mais o fogo que havia nela para anunciar o Evangelho. Após o polêmico desaparecimento, Aimee Semple McPherson entrou em uma fase ainda mais intensa do ministério. O Angelus Temple se consolidava como o epicentro de grandes cruzadas. Mas Aimee não se limitava a Los Angeles. Ela viajava por várias cidades dos Estados Unidos e até por outros países, levando multidões aos ginásios, arenas e grandes tendas. Seus cultos eram uma mistura de fervor espiritual e criatividade. Ela não apenas pregava, encenava parábolas, usava figurinos, montava cenários elaborados para ilustrar mensagens bíblicas. Um dia ela aparecia vestida de bombeira para falar sobre resgatar os perdidos do fogo do inferno. No outro, surgia como marinheira para falar sobre o navio da salvação. Tudo tinha um propósito: atrair a atenção dos incrédulos e fazer com que se lembrassem da mensagem. Testemunhos de cura eram constantes. Historiadores registram que em algumas cruzadas, filas de cadeiras de rodas e muletas ficavam encostadas no altar, deixadas por pessoas que diziam ter sido curadas. Um jornalista da época escreveu: "Não importa se você acredita ou não, é impossível sair indiferente de uma reunião de Aimee. Ou você se converte, ou a chama de louca." Dizem que em uma dessas cruzadas, uma mãe trouxe um bebê com uma doença grave e incurável segundo os médicos. Aimee orou com lágrimas nos olhos, entregando a criança nas mãos de Deus. Dias depois, a mãe voltou com o bebê saudável, agradecendo publicamente e causando um verdadeiro clamor no auditório. O impacto de suas reuniões era tão grande que em algumas cidades, bares e casas de jogo registravam queda no movimento durante os dias das cruzadas, simplesmente porque boa parte da população estava nos cultos. E enquanto muitos a aplaudiam, outros criticavam o formato ousado e midiático de sua pregação. Mas Aimee não recuava. Seu lema era claro: "Eu não estou aqui para agradar homens, mas para salvar almas."
Com o crescimento vertiginoso do ministério de Aimee Semple McPherson, não demorou para que ela se tornasse alvo de fortes críticas e controvérsias. Muitos dentro da igreja tradicional viam suas técnicas inovadoras como um exagero, enquanto a imprensa sensacionalista adorava explorar polêmicas para vender jornais. Além das dúvidas levantadas após seu misterioso desaparecimento em 1926, Aimee enfrentou acusações de fraude e manipulação em vários momentos. Em especial, críticos acusavam-na de usar truques teatrais para simular curas milagrosas e de aproveitar sua imagem para obter lucro. Ela chegou a ter que depor perante tribunais, respondendo perguntas sobre seu ministério e sua vida pessoal. Apesar da pressão, manteve a calma e confiança, declarando que sua missão era espiritual e que os frutos do seu trabalho estavam diante dos olhos de todos. Dizem que durante um desses julgamentos, Aimee pediu permissão para fazer uma oração no tribunal. Com a cabeça baixa e lágrimas nos olhos, ela clamou a Deus por justiça e pela continuação do trabalho que ele havia confiado a ela. O momento causou comoção, e muitos ali presentes mudaram sua opinião sobre ela. Apesar de todas as dificuldades, Aimee não desistiu. Continuou pregando com ousadia, usando a mídia, organizando cruzadas e ajudando os pobres, viúvas e órfãos. Acreditava firmemente que seu ministério não estava baseado em aprovação humana, mas na direção divina. Sua vida mostrou que quando Deus chama, nenhuma crítica, nem mesmo escândalos, podem apagar o fogo de um verdadeiro avivamento. Aimee Semple McPherson faleceu em 27 de setembro de 1944, aos 53 anos, deixando um legado que ecoa até os dias atuais. Seu ministério não apenas mudou a face do evangelismo nos Estados Unidos, mas abriu caminhos para que mulheres tivessem voz ativa na pregação e liderança cristã, algo raro na época. Ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma denominação que até hoje possui milhões de seguidores espalhados pelo mundo, continuando a enfatizar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e o evangelismo ousado. Além disso, ela foi pioneira no uso da mídia para alcançar almas. O rádio e depois a televisão passaram a ser ferramentas essenciais no trabalho evangelístico, modelo seguido por muitos que vieram depois dela. Dizem que em diversas cidades, suas palavras ainda são relembradas com emoção, e que os sinais e maravilhas que marcaram seus cultos continuam a ser inspiração para milhares de pessoas que buscam uma fé viva e cheia do Espírito. Sua vida é um testemunho de coragem, fé e ousadia. Uma mulher que, diante das dificuldades, escolheu confiar em Deus e se lançar com todo o coração para transformar vidas. E assim a história de Aimee Semple McPherson permanece viva, um convite para que cada um de nós também viva uma fé autêntica, corajosa e poderosa.